Ok. Vamos de volta no Shiur Parashá Trumá. Eu de volta aí com minhas anotações. Estou muito feliz que vocês estão de volta aqui. Então vamos lá. Como eu falei, dado o feedback positivo do conteúdo da semana passada, então a gente vai resolver fazer o mesmo conteúdo. Fazer resumão da Parashá com insights, comentários, coisas que podem vir a ser interessantes enquanto a gente vai explorando. Então tá bom. O que é, em resumo, assim, a Parashá da semana? Parashá Trumá. Trumá é alguma coisa que é elevada, né? Rom, em hebraico, Ram é uma coisa elevada. O sentido é as pessoas estão elevando, fazendo doações pro Mishkan e a parte, né, disso que elas estão elevando, que elas estão fazendo doações, estão também elevando essa propriedade. Então aqui em geral, Deus comanda os israelitas a construir o tabernáculo. Ele providencia detalhes exatos de como construí-lo e como construir diferentes instrumentos e keilim, né, vasos, diferentes tipos de coisas que é necessário no Mishkan, para ser usado no Mishkan. Na primeira aliá, Deus instrui Moisés a aceitar as contribuições dos israelitas para a construção do tabernáculo. Fala, vou fazer para eles vão fazer para mim um mikdash, um lugar sagrado, e aí eu vou morar no meio deles. Os materiais necessários... No meio da devoção? Sim, é interessante o termo Besoicham, porque seria... Besoicham parece dentro de vocês, e no sentido literal de Besoicham no seu meio, seria Besoichichem, no meio de vocês, né? Besoicham, ele indica, muito bem pontuado pelo Dom Mitchell aqui, que na verdade todos os elementos do tabernáculo, né, seja dos keilim, seja dos altares ou do próprio construção da estrutura física do tabernáculo, todas as coisas que acontecem no tabernáculo, tem a ver com a construção do tabernáculo, elas existem tanto numa maneira física, tanto numa maneira espiritual, e mais importante do termo Besoichem, né? Existe dentro da gente, existe na nossa Neshama, na nossa alma, todos os elementos que a gente encontra no Mishkan. Existe alguma coisa que corresponde a isso dentro de nós, na nossa alma, e portanto também corresponde a isso no nosso serviço divino, como que a gente pode usar cada coisa do Mishkan como uma coisa para lembrar um assunto específico em serviço de Hashem. Então, aí ele continua aqui, dos materiais necessários, tinha metais preciosos, sendo ouro, prata e cobre, seguido também de lã tingida, de diferentes cores, couro, linho, madeira, azeite, especiarias e pedras preciosas. Então, Deus vai lá, ele começa a dar instruções detalhadas sobre a construção e a dimensão do tabernáculo e de cada um dos seus quilim, das suas utensílios. Começando com a arca, que dentro da arca ia ser colocado as tábuas da lei, né? O que Moshe Rabbeinu foi buscar. E a arca era para ser feita de madeira de acácia, né? Madeira de acácia revestida em ouro, por dentro e por fora. Também tinha que ser feito certos anéis e colocado nos cantos da arca, para que vocês pudessem colocar umas varas assim, para poder ser levantado e carregado pelos responsáveis de carregar. E essa foi a primeira aliá, né? A segunda aliá, a gente tem
explicando que a arca deve ser coberta com um pedaço de ouro puro. E aí, nessa cobertura da arca, você também tem o desenho ali dos querubim, dos cheruvim. O que é cheruvim? Em português chama querubim, óbvio que vem do hebraico, mas é uma imagem de anjos, né? Anjos tem um elemento infantil deles também, são como se fossem anjos meio crianças, sabe? E eles vão estar destacados da cobertura da arca. Em seguida, Deus dá instruções para construir a mesa onde vai ficar o lechem apanim, né? O pão, que tem que ficar lá todo dia, o tempo inteiro, e ele é trocado toda semana, era Shabbat. E essa mesa também era para ser feita de madeira de acácia e coberta de ouro. E também tem que ter os tais dos anéis nos cantos para colocar as varas e transportar. Na terceira aliá, a gente tem a menorá, que é o candelabro de sete braços. Esse aqui é o próximo item na lista de Deus ali. E a menorá, curiosamente, ela era para ser feita de um pedaço batida de um bloco inteiro de ouro, assim. Sim. E ela tem que ser batida, entalhada desse pedaço de ouro. Ou seja, você não podia ir lá e fazer cada parte da menorá e depois juntar. Era uma peça única. Uma peça única. Você não podia ter várias peças de ouro e emendando. Que normalmente... De uma peça grande de ouro você estaria a menorá. Muito, muito, muito curioso, né? Quer dizer, porque exatamente Deus ia ter preferência para ser um pedaço só de ouro e não várias partes que se juntam aqui, né? A princípio ia ser muito mais fácil fazer uma dessas, mas já me queria bem assim, quem sabe a gente não fala um pouco mais disso depois. E aí também, detalhes da menorá, ela tinha que ter copos decorativos em cada braço, seguido por uma espécie de maçaneta e flores embaixo. Um design disso, um desenho disso. Seguido, assim, foi assim. Depois da menorá a gente começa a falar da construção do tabernáculo em si. Aí ele começa a dizer que a cobertura do santuário ela consiste de várias camadas de tapeçaria. Alguém aqui mexe com shmata geschäft? Vende tecido? Bom, a primeira camada é para ser um tecido que é uma mistura de lã e linho, também conhecido como shatnez. A gente vê que o shatnez, que a gente não é permitido usar nas nossas roupas, ele se encontra no tabernáculo e também em alguns elementos das roupas dos kohanim, que seria o cinto. É feito também da mistura de lã e linho. Você vê aí uma exceção à nossa regra de não usar mistura de lã e linho como roupa. A segunda camada é feita de pelo de bode. E aí, as coberturas grandes que cobrem a parte de fora do tabernáculo. Assim, desculpa. Essas duas coberturas, elas cobriam o tabernáculo inteiro. E essas camadas, elas faziam parte da tenda inteira. E aí, o topo, a parte de cima do tabernáculo, ela era para ser coberta de... Curioso, você tem um couro de tarrash. Tarrash, não sabe exatamente o que é, reza a lenda que são unicórnios. É um animal que existia antigamente, não existe mais. Junto também com pele de... Agora, o unicórnio veio da mitologia grega. Quem sabe existia um negócio desse. Não, eu não estou dizendo que não existia, mas você tinha a história do unicórnio ressaltada entre os gregos.
Até Hashem pedir esse couro, você não vê na Torá, você não vê nada sobre unicórnios, que eu saiba. Então, esse Tehashim ele aparece aqui, aparece mais em algum outro lugar que eu não consigo lembrar agora, mas não sabe exatamente o que é. E tem uma opinião que fala que talvez seja um animal que tem um chifre só, né? Um unicórnio. A gente imagina o unicórnio como sendo um cavalo um cavalo colorido que voa de um chifre só, mas não sei necessariamente seja isso. Porque na Torá toda você não ouve falar de unicórnios até a hora que Hashem pede. Acho que sim. Então, não. Onde eles arrumaram esse animal também é meio misterioso. E aí o que é interessante, só um comentário disso, essa parte da madeira de acácia, que é usada em vários elementos do tabernáculo, inclusive nas vigas, né, que sustentam o tabernáculo, sem falar também a gente falou da Arca da Aliança e da mesa, da mesa que segura o Lechem Apane. Essa Acacia Wood, essa madeira de acácia, em hebraico chama Atzei Shittim, né, madeiras de Shittim. Shittim traduziram como acácia. Mas o que é interessante, a gente sabe que o Rebbe de Lubavitch, quando ele aceitou ser o Rebbe de Lubavitch, um ano depois dos stalks do Rebbe anterior, o Maamar que ele deu, quando aceitou, né, como apresentação, introdução, como aceitação da posição dele de Rebbe, líder, foi um Maamar que tem muito desses elementos aqui, fala muito dessas partes do tabernáculo e explica o que seria Atzei Shittim em Avodá, né? Shittim é a mesma palavra Shintet de Shat, é aquele que desvia do caminho. Mesma palavra, inclusive, a Sotá. Sotá, a gente sabe que é a mulher, que entra nela um Ruach Shtus, entra nela Na verdade, tecnicamente, Sotá é uma mulher que o marido avisou para ela que ela não pode se encontrar, não pode ficar numa sala sozinha com um cara X. Esse marido deve estar suspeitando dela de adultério. Ele fala para ela, você não pode ficar sozinha com um cara X, um cara específico. Atzei Shittim. Então essa é a Sota. Sota, mas Sota, a palavra quer dizer que é aquilo que se inclina, que sai do caminho certo, né? E também conectado com a palavra Shtus. Shtus que é besteira, né? E nisso ele fala, bom, você está dizendo então que tem uma conexão entre a palavra Shittim, acácia, a madeira usada no tabernáculo. Que verbo ocupa para soltar, para desviar, torcer? ¿Cuál es el shoresh ahí? ¿Lo tiene? Então, a shoresh seria as letras Shin e Tet. Set. Igual, por exemplo, Satã. Isso é o que queria chegar. Porque ahí que el Satán no es un diablo, sino que torce la realidad. Entonces você confunde y eso hace que você caiga en un problema. Sim. O Satã ele existe no judaísmo, mas ele não é, né, errado de outras religiões. De novo, eu aqui falando de todas as religiões. Como se fosse um deus do mal, que tem vontade própria e desafia Deus e tenta arruinar os planos dele. Caso Satã, ele é uma entidade, ele é um anjo, Deus criou, ele está sob o comando de Hashem, ele faz só o que Deus manda ele fazer e o trabalho dele é Shintet. Isso. Okay. Isso. E o trabalho dele é fazer a parte que nos dá a virtude de escolher o caminho certo. Então, ele fazendo a possibilidade de escolher o caminho errado e nos tentando o caminho errado, torna o fato de você escolher o caminho certo, não fazer uma beira, torna isso uma virtude. Sim. Então, a madeira
a madeira que sustenta o tabernáculo está em conexão com a palavra besteira, ou com a mulher que suspeita de adultério, que é a explicação. Eu falei, bom, o Rebbe vai lá e fala que existem dois tipos de besteira, né, de shtus. Tem shtus dele omazé, desse mundo aqui, né, do outro lado, do lado. Também. Isso. Shtut também é com shin. Sim, com shin. Shintet. Shintet. Então tem shtus de que é Shtut, besteira. Satan, Tudo conectado, sim. Então tem shtus que é besteira, tipo, idiotice que a pessoa pode fazer ou não. E aí tem shtus de kedusha também, existe outro conceito, que é a besteira, digamos assim, que é sagrada, né, do lado da kedusha. Aqui que é uma besteira sagrada. É o tipo de coisa que, você tem dois tipos de coisa que não fazem sentido. Uma que é, a pessoa simplesmente vai, faz alguma coisa que é perigosa, põe a própria vida em risco, ou que faz mal para ele fazer. Isso é o tipo de besteira que está abaixo da linha da lógica, do razoável, né? É o tipo de besteira que, né, certamente você deveria... É um ridículo, né? Não faz sentido. E aí você tem o tipo de coisa que não necessariamente faz sentido, mas está acima da lógica. Não é uma coisa ridícula, é uma coisa que está além. Por que le pone de sagrado? Porque se é sagrado, um estudo sagrado, aí não entendo. Então, porque shtus, só a palavra em si, ela representa alguma coisa que não faz sentido. Uma coisa que é fora da lógica. E aí, no mundo de coisas fora da lógica, você tem as coisas que são ridículas, né? Que não fazem mal, não fazem bem para você. A pessoa resolve fazer alguma coisa que não faz bem para ele, não faz bem para os outros, então não faz sentido fazer. Como os filhos de Aarón. Eles fizeram mais do que correspondia e já era um estudo, não? Sim, inclusive traz esse exemplo. E aí tem coisas que não fazem sentido, mas elas são além da lógica. Né? Por exemplo, quando a gente tem emuná, de que Hashem deu a Torá, né? E deu as mitzvot, a gente pode, óbvio, traçar isso, tem uma tradição dos nossos pais, até o momento que Deus deu a Torá para o povo israelita, para o povo judeu. Porém, a hora que se você perguntar o suficiente, uma hora você tem que falar. Por quê? Porque Deus quis, né? Por que a gente pode inferir? Porque está escrito, né? Porque é bom, conecta dessa maneira, porque é uma mitzvah. Mas se alguém continuar perguntando cada vez mais na fonte das coisas, na verdade, definir não é uma boa opção, porque ela em si já é só uma mitzvah pura. Por que não pode comer porco? A gente pode dizer porque faz mal, não é? Porque é um animal impuro, já você ouve muito disso. Mas o cara pode argumentar de volta. Hoje em dia os porcos são limpos, né? Se você cozinhar direito não tem tanto perigo de você pegar doença. Você pode criar um urubu e ele vai comer ração e tudo, e é um animal impuro. Então você pode sair por aí dando motivos para mitzvot, mas se você continuar desafiando esses motivos, uma hora você tem que falar que o único motivo real é porque Deus quis, né? Isso faz sentido? Para mim faz. Mas na lógica, pela lógica, não necessariamente. E isso... A lógica, você, em certas circunstâncias, você obedece sem questionar. Então. Isso é lógico. Se você confia em Hashem, você não precisa perguntar por que ele proibiu ou por que ele autorizou. Certo. Então, é nisso que entra a parte de shtus de kedusha, entendeu? Que é coisas que não fazem sentido, mas que pelo lado da santidade, não coisas ridículas, coisas que são além da razão. Que a nossa conexão com Hashem é além da razão. Não faz sentido. Apesar de tudo que a gente faz, tudo que foi feito, toda a história, tantas pessoas melhores que a gente, mais numerosas, mais poderosas, tudo, qualquer métrica que você pode pegar, não faz sentido a conexão que a gente tem com Hashem e, portanto, não tem que fazer sentido a nossa dedicação para Ele. E isso é o que a gente chama de estudos aqui do Shem. Então, quando eu resolvo... Por exemplo, hoje em dia eu posso argumentar que não é seguro certos países eu andar de kippah, de tzitzit, ou não faz sentido eu pedir para um judeu colocar tefilin na rua, nada disso faz sentido.
Porém, isso tudo entra no gather, no limite de estudos da Kedusha. Vou além, mesmo que desafie a lógica para servir a Hashem. Certo? Então esse é o que a gente aprende da madeira, a Tseishitim, da madeira de acácia. Seguinte, ele fala sobre as vigas do tabernáculo, que elas são feitas de madeira e vão ser também cobertas todas de ouro. E elas vão ter também, cada uma na parte de baixo, na parte de cima, tem que ter uma conexão assim, que é para poder colocar outras vigas e encaixar. Outro dia, poucas semanas, eu comprei um chiqueirinho, né, para os meus filhos. Bem grande, legal. Tudo de encaixe. Tudo de encaixe. Então, mesma ideia, certo que aquilo lá era cano PVC. Não, tem uma lógica, porque o Mishkan, né, ele era móvel. Sim, então você tem que, com a facilidade que você montava, exatamente, você tinha que desmontar e aproveitava tudo aquilo que você montou para uma nova remontagem num outro local. Sim. Se você pegar, você já estragou a madeira. Exatamente. Então, essa é a ideia. Está dizendo aqui que na parte de baixo tinha duas projeções, e aí esses encaixes eles eram na verdade de prata, não de ouro. E aí a parte de frente do tabernáculo, que ela deveria ficar para o leste, não teria nenhuma parede. As paredes vão ficar no norte, e no lado do norte, no lado do sul, e cada uma dessas paredes vão ter 20 vigas. E aí na parte oeste, que seria a parte de trás, teria 8 vigas. No total, a gente tem dentro do santuário uma área de 30 cúbitos, aproximadamente 45 pés. Só que agora eu não sei exatamente quanto que é isso em metros. Aqui está falando que tem 3 paredes, el santuario está formado por 48 placas, planchas. Eu acho que um cúbito deve dar uns 1.8. Agora de cabeça eu não sei. 1.8. Tá ok. E aí a altura são ser de 10 cúbitos. Então você tem uma área de 30 cúbitos vezes uma altura de 10 cúbitos. Desculpa, uma largura de 30, um comprimento de 10 e uma altura de 10 também. Certo, e na quinta aliá, a gente tem explicando aqui que tem duas seções no tabernáculo. A parte mais para dentro, que vai ser o Kodesh HaKodashim, e onde lá vai ficar a arca sagrada. E a parte de fora vai ser a câmara sagrada, digamos assim. Que lá ia ficar a menorá e a mesa dos pães, e também o altar de ouro, que a gente vai ver na próxima aliá, é o altar onde se oferecia o incenso. Na próxima semana a gente vai ver sobre o incenso. Tinha duas cortinas feitas também de lã e linho, e elas vão ficar entre o Kodesh HaKodashim e a outra parte do Mikdash. E aí a outra cortina, que eu falei, 2 cortinas, ela vai cobrir a parte leste do tabernáculo da entrada. Muito bem, e a sexta aliá, Deus dá instruções para a construção do altar de fora, onde vai ser oferecido o sacrifício. Esse altar é para ser feito de madeira de acácia, coberto de nechoshes, de cobre. Também um motivo interessante sobre por que nechoshes e como é que ele conecta com outras coisas. Mais para frente a gente tem a Nahash, a gente tem Hashem instruindo Moisés, vários lá para o Bamidbar, Hashem instruindo Moshe Rabbeinu a fazer cobras de cobre para curar o pessoal de uma praga de cobras que estava vindo atacando todo mundo. Era só olhar para aquele sinal
eles estariam curados. Conecta com isso aqui também, tanto da cura, tanto da cobra, tanto do Mizbeach. Tudo tem algum sinal de capará, né, de trazer expiação pelos pecados, trazer a pessoa de volta para a casa de fora, porque o cobre em si não tem poder nenhum, né, mas quando as pessoas olhavam para esse sinal, eles também lembravam de Hashem, porque olhando para cima, olhavam para o céu azul, lembrava de Hashem, fazia de chuva. Mesma coisa que também no altar, ele serve para nos deixar mais perto de Hashem. E nesse altar ele ia ter 4 chifres, projetando para verticalmente e saindo como se fosse verticalmente para cima. E o altar também tinha que ter anéis para poder colocar vigas de transportação. Na última aliá, a gente tem a parte, o pátio do tabernáculo, que ia ter 100 cúbitos, aproximadamente 150 pés. 100 por 50 cúbitos. E fechado por cortinas também. A entrada do pátio vai ficar no lado leste, e a entrada vai ser coberta também de cortinas feitas de lã e linho. E essa é um resumo das alianças. Agora, essa madeira acácia, sim, eles trouxeram do Egito quando saíram. Ou eles compraram durante o trajeto no deserto. Isso tem uma discussão sobre isso. Sim, dizem que Yaakov Avinu, na hora que ele desceu para o Egito, ele trouxe várias mudas dessa planta, porque ele sabia que ia precisar mais tarde. E plantou no Egito, lá onde os judeus estavam morando. E aí eles conseguiram sair tendo essa madeira. Então, onde mais iam conseguir, né? Não, porque tem uma discussão que talvez fosse comprado durante a caminhada dos judeus no deserto, eles compravam. Eu não sei, eles não sei em que momento que eles pararam em algum lugar para comprar alguma coisa, só mais tarde. Não, eles pararam, eles não ficaram andando 40 anos. Caminharam, montaram um acampamento, ficaram um determinado período, depois desmontaram, caminharam mais um pouco, montaram, ficaram... Sim, mas o que eu estou dizendo é que eu não sei se durante esses 40 anos que eles ficaram no deserto, se eles pararam em algum Ishuv, em alguma cidade, algum vilarejo, alguma coisa que tinha recurso para eles comprarem. Tem uma parte que eles tentam passar por um reinado, eles não deixam, Moab não deixa Israel passar, e por isso eles acabam, Amon não deixa Israel passar, e por isso eles acabam tendo uma guerra mais tarde e se perecendo. Então, vamos fazer rapidinho a Haftarah e a gente vai encerrar para fazer Mincha. Tá, na Haftarah dessa semana, descreve a construção do templo sagrado, né, conectando com o tabernáculo, sob a direção do rei Salomão. A Haftarah discute a força e o poder, tanto dos judeus e não judeus, que rei Salomão empregou para fazer o templo, para construir o templo. Eles famosamente usam um arquiteto chamado Hiram. Também lá fala sobre detalhes específicos do transporte e da produção das pedras. E fazer a fundação do tabernáculo, também as dimensões do templo sagrado, componentes e materiais. A Haftarah termina com a palavra de Deus para Salomão, dizendo que essa casa da qual você está construindo, se você andar nos meus mandamentos, fazer as minhas ordens e manter todos os meus mandamentos e andar nesse caminho, então eu vou estabelecer minha palavra com você, disso ao qual eu disse para Davi, seu pai. E eu vou morar junto com os filhos de Israel, e eu não vou esquecer meu povo Israel. Shkoyach, Shabbat Shalom.